No vídeo de hoje quero falar sobre a estratégia da Melius de adquirir ainda mais Bitcoin para o seu caixa. Para quem não sabe, a Melius recentemente adquiriu 10% do seu caixa em Bitcoin, que é um movimento parecido com o que a MicroStrategy fez nos Estados Unidos. Para quem não conhece, a MicroStrategy, empresa do Michael Saylor, desde que começou a comprar Bitcoin para compor seu caixa, se valorizou mais de 2.000% em dólar. Então é um fenômeno aí na bolsa dos Estados Unidos. E algumas empresas no mundo inteiro estão copiando esse movimento e a Melius pode ser aí talvez a MicroStrategy brasileira, será? Vamos falar sobre isso então. Será que esse movimento de compor o caixa com Bitcoin está começando e se intensificando em todo mundo agora? Então, se você curte esse conteúdo, o conteúdo que eu trago aqui no canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, vamos falar sobre esse movimento. Aqui a notícia: Melius marcou a data para virar a MicroStrategy brasileira, entre aspas, e validar a aposta no Bitcoin, no dia 6 de maio. Então, a MicroStrategy não, a Melius tinha feito uma alocação de 10% do seu capital do seu caixa em Bitcoin. E no dia em que ela fez essa ação, a ação da Melius se valorizou aí quase 20%. Então foi realmente uma valorização muito expressiva no dia em que a notícia inicial de 10% de alocação foi feita. E agora, então, eles atualizaram isso, concluiu o estudo sobre a ampliação da estratégia de tesouraria. E no dia 6 de maio, os acionistas vão deliberar sobre a alteração do objeto social da empresa para incluir investimentos em Bitcoin como parte da sua estratégia de negócios. E o que o mercado está percebendo é que a Melius pode se tornar a nova MicroStrategy brasileira, em função das declarações do CEO da empresa e de outros integrantes da empresa, como o Diego Collin, que é uma voz bem ativa aí no mundo bitcoinheiro. Então parece que essa é a ideia, é algo que funcionou muito bem para a MicroStrategy, que desde que começou essa estratégia já se valorizou mais de 2.000% em dólar. Então, nos Estados Unidos, tornou esse fenômeno. E é basicamente o que parece que a MicroStrategy vai tentar fazer aqui no Brasil. E aqui é a ação da Melius no dia de hoje, então fechou com mais de 18% de alta e realmente chama muita atenção, porque inclusive eu vou mostrar mais para frente aqui, o preço do Bitcoin se manteve mais ou menos constante ao longo do dia, então não teve uma valorização muito significativa no Bitcoin, mas a Melius se valorizou bastante nesse movimento. E pode ser que seja meio que inevitável as empresas aqui no Brasil, no mundo, países, quem for o último a adotar o Bitcoin vai acabar pagando o preço mais alto. Então, os primeiros a adotarem Bitcoin vão se beneficiar muito mais dessa estratégia de alocação do caixa, do patrimônio da empresa em Bitcoin. E isso pode virar tendência se tivermos mais opções, mais exemplos de sucesso aí no mundo inteiro. E tem outras empresas, a GameStop também nos Estados Unidos e outras empresas em outros países. Então, muito interessante aí o posicionamento da Melius, as ações subindo e a gente provavelmente vai ver a continuidade dessa estratégia ao longo dos próximos meses. E aqui o gráfico então da MicroStrategy, que já se valorizou mais de 2.000% em dólar, desde que eles começaram com a estratégia de alocar parte do caixa em Bitcoin. É muito interessante se você entende aí o conteúdo em inglês, se você tem um bom conhecimento de inglês para ouvir vídeos, vale muito a pena ouvir o Michael Saylor, que é o CEO da MicroStrategy, falando sobre o assunto. E basicamente, então, a tese, inclusive, que o Diego Collins estava comentando bastante no Twitter hoje, é o seguinte: o que se valoriza mais do que Bitcoin? Mais Bitcoin. Então, essas empresas aí, elas têm a estratégia de, entre aspas, shortar a moeda fraca, o papelzinho colorido lastreado em honestidade de político, e se alavancar, digamos assim, em Bitcoin. Pelo menos essa é a ideia da MicroStrategy, certo? Então, a MicroStrategy é uma empresa listada em bolsa nos Estados Unidos. A taxa de juros nos países desenvolvidos acaba sendo um pouco menor, então eles conseguem pegar linhas de empréstimo e comprar Bitcoin. Então, com uma taxa aí abaixo de 5%,
ao ano, eles conseguem se expor ao Bitcoin, que historicamente tem uma valorização anual muito mais alta do que isso em dólar. Então, essa é basicamente a estratégia. E se existe a possibilidade, então, de adquirir mais Bitcoins por cada ação, isso pode ser uma alternativa interessante. É importante também levantar alguns pontos de risco. Então, além do risco do Bitcoin, que a gente tem o risco da empresa, e justamente por ter esse risco, geralmente essas empresas com caixa em Bitcoin, principalmente a MicroStrategy, que já tem todo o caixa em Bitcoin, é muito mais volátil, acaba sendo mais volátil no Bitcoin, o que em um cenário onde o Bitcoin se valoriza pode ser bom, porque a MicroStrategy tende a se valorizar ainda mais, e é o que a gente vem vendo nos últimos anos, o Bitcoin se valorizando de tempos em tempos, claro, respeitando os ciclos aí do Bitcoin, período de halving e por aí vai. Outro ponto de atenção aqui é a questão da dívida, que eu falo aqui no canal. Então, a gente tem uma dívida gigantesca nos Estados Unidos, agora falando do ponto de vista mais macroeconômico. Então, temos uma dívida gigantesca no mundo, nos Estados Unidos, temos alguns trilhões de dólares para rolar ainda no mandato do Trump. Então, talvez teremos algum estresse na economia nos próximos anos, alguns períodos mais críticos de alta volatilidade. E algo que acontece com o Bitcoin é muita volatilidade, então quando o mercado despenca, o Bitcoin acaba despencando junto. E o que a gente observa em empresas voláteis aí, como a MicroStrategy, é que o valor costuma ser ainda mais volátil, o valor dessas ações aqui. Então, é um ponto de atenção aí. Existem alguns riscos adicionais, existe muita volatilidade, assim como o Bitcoin, ainda mais volatilidade no caso, mas é uma alternativa que me parece bem interessante, talvez inevitável aí para empresas e países ao longo do tempo irem adquirindo Bitcoin para compor seu caixa, se livrando do dinheiro ruim, que são as moedas fiduciárias, que tendem a perder poder de compra inevitavelmente ao longo do tempo, e fazendo esse caixa com Bitcoin. E aqui então, para fechar o vídeo, mais uma notícia: MicroStrategy aproveitou a queda no Bitcoin para comprar mais algumas unidades e já passa de 530 mil unidades e o valor volta a ultrapassar os 44 bilhões de dólares. Então, é realmente incrível aí como o Michael Saylor, com a MicroStrategy, a empresa dele, como que eles estão conseguindo adquirir tantos satoshis, tantos bitcoins aqui no caso deles. Então é realmente impressionante. O que vocês acham do movimento? Será que a Melius vai conseguir replicar a estratégia e ter uma visibilidade muito boa aqui no Brasil, com uma valorização de mercado bastante significativa? Será que isso é tão fácil de replicar aqui no Brasil? E será que isso será tendência para todas as empresas no futuro? Também outra questão é, será que teremos um período de estresse muito grande no mercado que pode causar uma correção muito forte no Bitcoin, com impacto ainda maior para essas empresas? Vamos ficar sabendo certamente nos próximos anos, mas coloquem as suas opiniões aí nos comentários. E então, se vocês gostaram do vídeo, já deixe seu like, clique no sininho, inscrevam-se no canal e vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais.